Vamos falar de economia por aqui. Juliana Rosa já está entre nós para falar de dados do PIB divulgados hoje. A economia brasileira fechando 2025 numa alta de 2,3%. Estamos falando em alta, mas isso não significa exatamente que esse número é tudo isso, né, que a gente estava esperando, Ju. Tem gastos do governo subindo, investimento descendo e um impacto importante com a taxa de juros alta. Você vem falando disso bastante nesse último ano, agora uma expectativa de redução para ver se a gente consegue dar uma forcinha aí para esses números, né? Exatamente. É um número que mostra que a economia brasileira está crescendo bem menos do que crescia no ano anterior, né? A economia já pisando no freio de forma bastante evidente. Renan, boa tarde para você, boa tarde para a Isa, boa tarde aí para o nosso ouvinte. A gente, então, tem o crescimento da economia brasileira oficial, divulgado hoje pelo IBGE, o PIB, mostrando um crescimento de 2,3%, depois de ter crescido 3,4% em 2024. Aliás, a gente veio de 3 anos seguidos com crescimentos acima de 3%. Então, esse patamar de 2,3% é bem abaixo aqui dos números anteriores. O que aconteceu? A economia brasileira ela não tem capacidade de crescer acima de 3% sem gerar inflação. Não temos produção, infraestrutura, produtividade, né, que é a grande palavra, mão de obra qualificada, etc. Então, toda vez que a gente bate nesse teto, acima ali de 2,5%, a economia começa a gerar inflação e que corrói a renda, as pessoas ficam endividadas, enfim, isso acaba gerando esse ciclo vicioso que a gente vive já desde a década de 80 no Brasil, né? Então, foi importante ter essa desaceleração porque a gente precisava fazer um ajuste. A gente gostaria de crescer muito mais, aliás, a gente precisaria, né? Mas aí os investimentos têm que vir na mesma proporção, né? Então, a gente cresce 2,3%, está dentro do chamado PIB potencial, que é o quanto a gente consegue crescer sem gerar muita pressão inflacionária. Tanto é que a inflação também ela sai da casa dos 5,5% no ano passado para agora para perto de 4%, caminhando até abaixo de 4%. Então, era um ajuste que os números do PIB mostram que a taxa de juros alta, que é dura, que promove um alto endividamento, e ela acaba sendo dura demais para compensar isso que você trouxe, que é um gasto muito forte do governo. Então, como o governo fica gastando muito, demora mais a ceder à inflação e a dose do remédio alto, que é a taxa de juros, ela acaba sendo muito pesada, que não precisaria se o governo gastasse num nível um pouco menor. Os dados do PIB, Renan, mostram claramente, por exemplo, que o consumo das famílias ele ficou zerado no finalzinho ali do ano, no quarto trimestre, que é o momento que normalmente as pessoas compram mais, né? Tem a Black Friday, Natal, exatamente, foi zero. E é o que mais pesa no PIB brasileiro quando a gente pensa, como o IBGE chama, da ótica do consumo, não de produção. Olhando pelo outro lado, pela questão da oferta, da produção, o que sustenta a economia é basicamente a agropecuária, que cresceu surpreendentes 11%, um pouco mais do que isso ano passado. Foi um ano altamente positivo, São Pedro ajudou, né? Não tivemos El Ninho, Laninha e tal. Foi um ano muito bom climático, com uma safra recorde. E também o setor de serviços, que foram os dois segmentos que chamam atenção. O segmento de serviço é importante, mas também ali no finalzinho do ano a gente vê o setor já crescendo bem mais devagar por conta desse juro alto. Então, fica muito claro por onde a gente olha que a taxa de juros ela fez esse trabalho de puxar a economia para baixo, os investimentos caíram, a construção civil caiu, o comércio vendeu menos no ano passado, as empresas reduziram muito investimentos, porque fica caro, né, se ampliar, pegar crédito, a indústria que cresce, a indústria ligada a petróleo, não a indústria de produtos. Então, por onde você olha, você vê claramente uma economia que pisou no freio. Agora, o que é dolorido nesse momento? A gente faz o dever de casa, puxa o freio, puxa a inflação para baixo também, equilibra para agora vir a hora da sobremesa, né? Fizemos aquela dieta dura e agora a taxa de juros ia poder cair com mais força, pelo menos ali até as eleições,
quando o dólar pode subir, quando tem estresse e tal, muita gente endividada. E aí vem essa pancada agora do petróleo e do dólar, que são dois componentes fundamentais para a inflação. Né? O dólar hoje passou de 5,30, estava 5,13 na sexta-feira. Petróleo chegou a $85, estava 72 na Recorde desde sexta-feira. 2014, né? A gente não tinha uma alta tão expressiva do Brent. Exatamente. Então a gente está num ambiente de muita instabilidade, sem saber se é algo passageiro, porque pela estratégia do Trump até faz sentido que seja rápida, porque o objetivo da política do governo do Trump é baixar o preço da energia, né? Porque para os produtores e para a inteligência artificial, que demanda muita energia barata. Então não faz sentido ele manter uma guerra que vá segurar preços de petróleo altos por muito tempo. Agora, isso é só uma aposta, ninguém sabe. O Trump fala em 4 semanas, né, duração do conflito. Mas se vai ser isso mesmo, quanto tempo vai ter aquele represamento do petróleo ali do Estreito de Hormuz, o quanto que pode ter ataques, por exemplo, a refinarias de petróleo ali da região. Então, um ambiente de alta tensão que pode, inclusive, abortar a queda de juros ou ter uma queda pequena. Enfim, é um quadro de alta instabilidade nesse momento, que dá aquela sensação de banho de água fria, né? Quando a gente realmente... Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez, precisávamos de uma sobremesa nessa vida dura, né, Renan? De um brigadeiro, como disse o Eneg mais cedo, né? Nossa, precisávamos do brigadeiro agora, né? Porque tá duro e aí vem essa pancada aí, né? Ju, obrigado, viu?